Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Dei e vou dar aula da Bíblia. Na história de hoje que vamos contar, veremos o milagre que Deus realizou na vida do rei Nabucodonosor. Está em livro de Jeremias, capítulo 1, em seus versículos. Vamos lá? Mas antes de começar essa história, vamos realizar uma oração e se elevar ao nosso Deus? Santo Eterno Deus, ó Pai dos céus, obrigado por tudo que o Senhor nos dá, pelo teu amor e cuidado. Obrigado, Pai, pela minha família, meus pais, meus avós, amiguinhos e professores. Deus, que a tua palavra esteja plantada no solo dos nossos corações. E tudo te agradecer em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Nabucodonosor era um rei muito orgulhoso, pois realizou grandes coisas na Babilônia. Fez muitos santuários, 2 grandes muros defensivos, escavação de canais, grandes represas de águas, grandes avenidas enfeitadas com leões de bronze e excelentes jardins suspensos que vieram a se tornar uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acredita? Olha a pirâmide de Gizé, que bonita, né? E fora isso, também fez jardins suspensos da Babilônia, estátua de Zeus, templo de Artemis, mausoleu de Alicarnasso, colosso de Rhodes e até o farol de Alexandria. Olha quantas coisas que ele fez! E fora isso, crianças, tem descobertas arqueológicas em toda a Babilônia. Acredita, as crianças, que tinha tijolos com o nome de Nabucodonosor? Para confirmar o seu empreendimento, assim dizer que era rico? Olha como que ele era. Até tijolos tinham o nome deles naquela época. E fora isso, tinha ainda uma pedra em seu nome. A exclusiva a uma pedra escrita com o nome dele. E olha como ele se gabava. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Isso está escrito em Daniel, capítulo 4, versículo 30. Por causa dessa ação ou hábito de se gabar e de se vangloriar de suas qualidades, se achar, eu sou bom, eu que faço tudo, eu sou muito inteligente, Deus deu uma lição para ele, crianças, tão dura que ele ficou louco até que reconheceu que Deus era todo e poderoso e que Deus que dava sabedoria e inteligência para ele realizar todas aquelas coisas. Vamos aprender mais? Certa vez, Nabucodonosor estava tranquilo lá dormindo quando teve um sonho esquisito. E no outro dia mandou chamar todos os sábios e adivinhos da Babilônia para que eles explicassem o sonho, mas ninguém conseguiu revelar o sonho do rei. Só então resolveu procurar a ajuda de Daniel. Você acredita? Vamos ver como Daniel era sábio e corajoso? A tia D separou 2 vídeos assim pra gente poder entender bem essa história dele, tá bom? Vamos lá? Olá, crianças! A história de hoje é Sonho Esquecido. O verso para decorar está no livro de Daniel, capítulo 2, verso 23, e diz: Ó Deus, tu me deste sabedoria e poder. A mensagem é: sirva a Deus quando ajuda pessoas necessitadas. Você já acordou de manhã sabendo que teve um sonho, mas sem se lembrar dele? Ou talvez se lembre dele, mas parece não fazer nenhum sentido? O rei Nabucodonosor teve um sonho do qual não se lembrava. Aconteceu mais ou menos assim. Deus abençoava Daniel e seus 3 amigos. Ele deu a eles sabedoria para realizarem as tarefas mais difíceis. O próprio rei os testou ao fim daqueles 3 anos de treinamento e ficou muito feliz com seu desempenho.
Eles eram 10 vezes mais sábios que os homens do reino. O rei Nabucodonosor e os babilônios adoravam ídolos de pedra e de madeira. Acreditavam que seus sonhos eram mensagens de seus deuses. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quando acordou de manhã, ficou muito perturbado. Sabia que tinha sonhado com algo importante, mas não conseguia lembrar o que era. Então, o rei convocou os seus conselheiros mais sábios. Tive um sonho importante esta noite. Digam para mim o que ele significa. Mas não sabemos o que o senhor sonhou. Conte-nos o sonho e então diremos o que significa. Senão, como poderemos interpretá-lo? Nabucodonosor ficou muito zangado. Se vocês realmente são homens mais sábios de Babilônia, precisam adivinhar o que eu sonhei. Pela segunda vez, os sábios pediram que ele dissesse o sonho. Mas o rei não se lembrava e ficou tão zangado que ordenou que todos os sábios do império fossem mortos. Daniel e seus amigos não estavam entre os homens que foram convocados perante o rei, mas estavam entre aqueles que deveriam ser mortos. Quando ouviram a notícia, Daniel conversou com Arioque, o capitão da guarda do rei. Ele pediu que Arioque explicasse o que havia de errado. Então Daniel se apresentou ao rei. Pediu a Nabucodonosor algum tempo para descobrir o sonho e o seu significado. Daniel e seus 3 amigos passaram a noite toda em oração. Deus concedeu a Daniel uma visão e mostrou a ele o sonho do rei e seu significado. Na manhã seguinte, Daniel se apressou para ir ao palácio do rei. Disse a ele exatamente o que o rei tinha visto. Uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra caiu do céu e atingiu os pés da estátua. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, Daniel explicou o significado a Nabucodonosor. O sonho predizia o futuro. O rei Nabucodonosor era um rei forte, mas algum dia seu reino perderia o poder. O rei de outra nação dominaria. Mais tarde, outro rei tomaria o poder e o rei de outra nação dominaria no lugar. Cada reino que surgisse seria mais fraco que o anterior. Finalmente, Deus estabeleceria o seu reino, que nunca teria fim. Nenhum dos sábios pagãos tinha sido capaz de contar ao rei o seu sonho. Apenas o Deus de Daniel pôde fazer isso. Seu Deus é o Deus dos deuses. O rei colocou Daniel como governador de Babilônia. Nesta posição, Daniel poderia ajudar outras pessoas a conhecerem ao Deus do céu. De todos os sábios da Babilônia, apenas Daniel e seus amigos pediram a ajuda de Deus e ele os ouviu. E Deus disse tudo o que eles precisavam saber. Deus também ouve quando você precisa de resposta para questões difíceis. Ele está pronto para lhe ajudar. Olá, crianças. Sim, o que podemos aprender com Deus, o Deus de Daniel, nosso Deus também. Ele que revela sonhos. Quando a gente tiver algum sonho, a gente pergunta para o papai e para a mamãe. Você viu como Daniel era obediente a Deus? E Deus deu inteligência e coragem para o Daniel ir lá e falar com o rei. Você viu? E ele revelou o sonho do rei. E quem conhece a história de Daniel e os seus 3 amigos? Hein? Na fogueira. Quem conhece, é muito boa essa história de Daniel, né? Vamos continuar a nossa história e aprender muito mais que Deus tem a dizer? Vamos dar continuidade? Olá, crianças! A história de hoje se chama A Conversão de um Rei. O
verso para decorar está no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 6, e diz: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. A mensagem é: posso servir a Deus onde eu estiver. Você gostaria de morar no campo com bois, vacas e comer grama? Certa vez, Olha um o que rei aconteceu. passou 7 anos vivendo entre os animais. Aconteceu assim: o rei Nabucodonosor ficou preocupado por causa de um sonho que ele teve com a grande estátua. Ele ficou satisfeito e contente pelo reino da Babilônia ser o primeiro do sonho, mas ficou alarmado pelo fato de que os outros reinos viriam depois da Babilônia. Então, ele teve outro sonho estranho. Os sábios de Nabucodonosor não puderam interpretar o sonho. Mais uma vez, o rei mandou chamar Daniel. Ele contou a Daniel seu sonho estranho, que era mais ou menos assim. Sonhei com uma grande árvore no meio de uma planície. Ela era enorme e parecia alcançar o céu. As folhas eram belas e havia muitos frutos. As aves faziam seus ninhos em seus galhos e os animais se abrigavam debaixo dela. Então, de repente vi um ser santo. Ouvi uma alta voz do céu dizendo: derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Digam aos animais que fujam e que as aves arrumem outro abrigo. Mas deixem o tronco no solo e coloquem uma fita de bronze e de ferro em volta dele. A voz continuou: deixe-o ser molhado com o orvalho. Deixe-o viver com os animais. Deixe-o pensar como um animal, Meu Deus. até que se passem 7 tempos. Eu tomei essa decisão para que os seres vivos saibam que Deus governa sobre todos os reinos. Ele os dá a quem deseja. Quando Daniel ouviu o sonho, ficou preocupado. O significado do sonho era claro e não era uma mensagem muito agradável para ser dada ao rei. O rei poderia ficar muito zangado. Mas Nabucodonosor tentou tranquilizar Daniel. Ele só queria saber o que o sonho significava. Daniel sabia que Deus queria que ele dissesse a verdade. Assim, disse ao rei que seu sonho era uma advertência de Deus. Nossa, Explicou crianças. que Nabucodonosor era a árvore. Ele havia se tornado grande, forte e poderoso. Governava sobre muitos lugares. No entanto, Deus viu o seu orgulho. Se Nabucodonosor não o reconhecesse como Senhor, algo estranho e terrível Nossa. aconteceria. Ele se tornaria insano e moraria no campo como animal durante 7 anos. No fim daquele tempo, ele se tornaria rei de novo. Daniel tentou convencer Nabucodonosor a se arrepender dos seus pecados. Ele disse ao rei que ele deveria fazer o que era certo e cuidar dos necessitados. Assim, talvez a visão não se cumprisse. 1 ano mais tarde, Nabucodonosor estava passeando no terraço do palácio. Observava todas as coisas maravilhosas em torno de si. Ele se encheu de orgulho, sorriu consigo mesmo pensando: Não é esta grande Babilônia que eu construí pelo meu poder e para a glória da minha majestade? Não muito tempo depois de dizer essas palavras, ele ouviu uma voz do céu. Nabucodonosor, você se tornará como um animal. Você morará no campo por 7 anos. No fim deste período, você me reconhecerá como Senhor. Então, voltará a ser rei novamente. Aconteceu exatamente como Deus falara. No fim dos 7 anos, Nabucodonosor sarou. Ele louvou a Deus como o soberano da terra. Seus conselheiros e nobres vieram conversar com ele, e Nabucodonosor se tornou rei outra vez.
foi difícil para Daniel dar a mensagem de Deus a Nabucodonosor. Deus, porém, estava com ele. E ele estará com você ao servi-lo onde você estiver. Olá, crianças. Você viu que a gente aprendeu? Daniel tinha explicado, tinha ido lá, falado com o rei, falado do sonho. E ele acabou esquecendo que Daniel falou para ele. Aí ele acabou se gabando, se gloriando. E Deus lembrou ele. E ele ficou 7 anos lá no meio dos animais, que nem um animal. E que Deus fala, Deus cumpre. Você viu? Fez isso para dizer que Deus é Deus, Ele é Rei dos Reis. E Ele sabe de todas as coisas. E Ele que dá a sabedoria, dá a inteligência. E Deus de Daniel é o nosso Deus. É o Deus que cuida de nós, que nos ama, que nos quer bem, né, crianças? E isso é uma bela de uma lição. E a gente tem que ajudar sempre o próximo também. Os necessitados, quando a gente puder. Não é verdade? Vamos lá? Vamos mais um pouquinho. Só mais um pouquinho pra gente terminar. A tia D deixou um versículo para decorar. Que Deus resiste aos soberbos e com os humildes Ele concede a sua graça. Está em Pedro, capítulo 5, versículo 5. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa história de Nabucodonosor. E Deus de Daniel é o nosso Deus também e nos ama. E se você tiver algum sonho, fala com o papai e com a mamãe e pede a sabedoria para Deus revelar para vocês, tá bom, crianças? A tia D fica por aqui, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de Deus estejam convosco, tá bom? Que Deus abençoe muito. Beijos da tia D. Tchau, tchau. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou